Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para que vocês avaliem a sua opinião a respeito deste assunto, relações sexuais ou relacionamentos sexuais. Essas perguntas vão servir para você se avaliar a sua opinião em relação a este assunto. Primeira pergunta para você avaliar o seu pensamento a respeito disso: um casal de namorados que se amam pode ter relação sexual sem se casar? Segunda pergunta: pessoas solteiras podem suprir sua necessidade sexual em relacionamentos aleatórios? Um aqui, outro ali. Afinal de contas, suprir uma necessidade. Terceira pergunta: não casar-se é pecado? Ou a pessoa é obrigada a se casar? O casamento, nesse sentido, é um mandamento obrigatório para todas as pessoas? E quarta pergunta: no casamento, os cônjuges são donos de si mesmos quanto ao relacionamento sexual? Eu creio que na sua mente você respondeu essas perguntas, que são perguntas que você pode responder aí para você com sim ou não. E logicamente que, a depender das respostas que você trouxe à sua mente a essas perguntas, talvez você esteja um pouco distante do que a Bíblia trata a respeito do assunto, ou talvez você respondeu de acordo com o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. E logicamente que nós poderemos, à luz do texto que nós lemos, fazer aí uma comparação da resposta que cada um trouxe à sua mente a essas perguntas com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso. Nós temos visto que a igreja de Corinto estava situada ali naquela cidade, onde havia uma permissividade, moral, e essa permissividade moral da cidade de Corinto acabava também influenciando muitos crentes daquela igreja que talvez passassem a pensar conforme o pensamento da cidade, de maneira que muitos entendiam que a vida sexual, os relacionamentos sexuais, na verdade, podem ser vividos conforme a necessidade de cada um. E eles diziam, inclusive usando um ditado, que o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, fazendo uma comparação desse ditado que fala de uma necessidade de alimentar o corpo, sendo para eles equivalente com a necessidade de suprir o desejo sexual, de uma forma então que para alguns crentes de Corinto era algo muito natural.
Portanto, depois de exortar quanto à prática da imoralidade, né, da imoralidade sexual, como nós vimos na mensagem do capítulo 6, Paulo o faz mostrando que a imoralidade sexual é algo incompatível com a conduta de pessoas que foram lavadas e regeneradas pelo sangue de Cristo. E Paulo, então, orienta a respeito do casamento, do celibato, da virgindade, dos solteiros. Isso, a partir do capítulo 7, Paulo trata sobre estes assuntos, trazendo respostas com respeito à conduta moral, à conduta em relação à prática sexual, e de forma muito clara e numa linguagem muito respeitosa, o apóstolo Paulo oferece um profundo aconselhamento a respeito da sexualidade dos servos de Deus, tanto casados como solteiros, também viúvos. O apóstolo Paulo, apesar de ser profundo no que diz, ele faz de uma forma respeitosa, sem vulgaridade, mas falando aquilo que é necessário para os membros da igreja de Corinto em relação à conduta da sua vida sexual. E este aconselhamento que o apóstolo Paulo traz aí a partir do capítulo 7, que na verdade se estende até praticamente o fim da primeira carta aos Coríntios, que depois abrange outros assuntos além deste, esse aconselhamento ele é dado em resposta a perguntas enviadas a Paulo pela igreja de Corinto. Não sei se os irmãos se lembram, mas bem no início da exposição, nós falamos que o apóstolo Paulo primeiro escreveu uma carta à igreja de Corinto, que é chamada a carta severa, porque nessa carta ele traz admoestações muito duras para a igreja de Corinto, e essa carta se perdeu, não se tem essa carta. Apenas se faz referência aqui na primeira carta aos Coríntios sobre uma carta severa que Paulo escreveu. E, portanto, essa primeira carta que nós temos aqui seria já a segunda carta que Paulo escreve. E Paulo escreve esta carta aqui como resposta a algumas perguntas que os crentes de Corinto fizeram ao apóstolo Paulo ao lerem aquela primeira carta. Eles leram a primeira carta, surgiram dúvidas na sua cabeça, e eles escrevem, então, ao apóstolo Paulo, fazendo algumas perguntas. E agora, então, a partir do capítulo 7, Paulo começa a responder esses questionamentos, essas perguntas. Como nós vemos aqui no versículo 1, Paulo já começa dizendo, quanto ao que me escrevestes. Então, a partir disso, quanto àquilo que eles escreveram a Paulo, as suas perguntas, os seus questionamentos, ele vem então trazer as orientações, de acordo com os assuntos que vão acontecendo no decorrer dos capítulos que estão à frente. Então, Paulo recebeu essa correspondência, como nós já vimos aqui, com perguntas a respeito de vários assuntos, dentre eles, questões relacionadas ao casamento, ou não casamento. É o que nós vamos ver aqui especificamente no texto da mensagem de hoje. E a partir desse texto, portanto, nós vamos ver alguns conselhos de Paulo sobre relações sexuais, casamento e celibato. Relações sexuais, casamento e celibato. E um dos conselhos que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto é que a relação sexual fora do casamento deve ser rejeitada pelos cristãos. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Relação sexual fora do casamento deve ser rejeitada pelos cristãos. Vejam no versículo 1, que o apóstolo Paulo então diz, quanto ao que me escrevestes, né, a partir do questionamento deles, é bom que o homem não toque em mulher. E Paulo inicia aqui então as suas respostas falando exatamente isso, que fora do casamento não deve existir qualquer tipo de relacionamento sexual. Uma leitura rápida dessa afirmação do apóstolo Paulo, é bom que o homem não toque em mulher,
talvez pode ficar a impressão de que Paulo esteja falando contra qualquer tipo de relacionamento de um homem com uma mulher. A impressão de uma leitura rápida é exatamente essa. Parece que Paulo está dizendo, olha, é bom que o homem não toque em mulher nenhuma, em qualquer hipótese. E ele está falando, logicamente, num aspecto do relacionamento sexual. E dá a impressão de que Paulo talvez seja contra o casamento. Agora, a expressão tocar em mulher não significa não se casar. Não é isso que Paulo está dizendo. Tocar em mulher aqui não significa não se casar. Mas tocar em mulher significa ter relação sexual. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo então que, fora do contexto do casamento, é bom que o homem não toque em mulher. Fora do contexto do casamento, o apóstolo Paulo está orientando aos crentes de Corinto que eles se abstenham das relações sexuais. Essa orientação já havia sido dada aos cristãos de Antioquia, depois do concílio realizado entre os apóstolos e os presbíteros. E uma das recomendações para os cristãos era: abstenham-se das relações sexuais ilícitas. O texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 29, traz essa mesma expressão tocar em mulher, exatamente mostrando que essa expressão se refere a um relacionamento fora do casamento. Como diz o texto lá em Provérbios: assim será com que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Então, essa expressão do apóstolo Paulo, é bom que o homem não toque em mulher, é uma expressão que está trazendo uma orientação no aspecto geral, orientando aos cristãos daquela igreja que o sexo fora do casamento, a relação sexual fora do casamento deve ser rejeitada pelos cristãos. E Paulo aqui não está dizendo que não é bom que pessoas casadas tenham relação sexual. Ele não está rejeitando todo e qualquer tipo de relacionamento sexual. Portanto, o sentido do versículo 1 é que os casados não devem ter relação sexual fora do seu próprio casamento e nem os solteiros devem ter qualquer tipo de relacionamento sexual. É este o sentido do versículo 1 que nós acabamos de ler. E a relação sexual entre um homem e uma mulher é a expressão máxima da comunhão entre um casal. É o ato que representa que os dois são uma só carne, indivisível, inseparável. O ato sexual entre um homem e uma mulher, ali é a expressão de uma unidade que é chamada, que é transcrita, ou é definida pela palavra de Deus com uma expressão, uma só carne. Como diz lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que sela um relacionamento num contexto de casamento, a união sexual íntima, que expressa essa comunhão, faz do casal uma só carne. Tanto é que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, como nós já vimos, para ensinar contra a imoralidade, Paulo diz: pode alguém, um homem, unir-se a uma prostituta e assim tornar-se com ela uma só carne? Porque o ato sexual, ele representa essa união íntima, que, segundo a palavra de Deus, é uma união íntima, que deve ser reservada ao contexto do casamento, onde duas pessoas se comprometem a viver esta comunhão. Então, para que essa relação cumpra todos esses sentidos, somente dentro do contexto de um relacionamento de compromisso mútuo, isso é possível. Porque é contra a vontade de Deus todo tipo de relação sexual fora do casamento. A Bíblia a define
ou a Bíblia define relações sexuais fora do casamento como imoralidade, como impureza, como prostituição, como adultério, e assim outras definições que a palavra de Deus traz a relações sexuais fora do casamento. A relação sexual fora do casamento está desvinculada dos princípios estabelecidos por Deus. Quais são os princípios estabelecidos por Deus para a prática da relação sexual segundo a sua vontade? Compromisso, cuidado, procriação, exclusividade. Esses princípios estão relacionados à prática sexual segundo a vontade de Deus. Por isso Paulo exorta aos coríntios: é bom que o homem não toque em mulher. Em resposta aos crentes de Corinto, quanto ao assunto casamento, quanto ao assunto relações sexuais, Paulo está dizendo e orientando e aconselhando que a relação sexual fora do casamento não deve ser praticada. Meus queridos irmãos, diante de tanta influência secular, influência mundana, qual o seu entendimento a respeito desse assunto? Se você for voltar lá no início, qual a resposta que você deu quando foi perguntado se um casal de namorados podem ter relação sexual fora do casamento? Ou se uma pessoa solteira pode se relacionar sexualmente de forma aleatória? Você entende que a relação sexual pode acontecer em qualquer contexto, desde que haja interesse? Ou você pensa biblicamente como o apóstolo Paulo? E o que nós vemos é que diante do afrouxamento, diante do relativismo moral, nós precisamos nos apegar com firmeza ao que a Bíblia nos revela como sendo a vontade de Deus para nós. Se nós formos olhar o pensamento mundano a respeito desse assunto, o posicionamento é exatamente esse. Olha, se você se ama, você ama outra pessoa, ou simplesmente você precisa satisfazer um desejo, não tem nada a ver. Agora, nós precisamos voltar para a palavra e ver a santidade que está relacionada ao relacionamento sexual, como sendo uma relação entre duas pessoas que de fato têm um compromisso um com o outro para constituir uma família, para procriar filhos, um compromisso que envolve fidelidade, um compromisso que envolve caminhar junto e, como nós sempre ouvimos, até que a morte separe. E essa experiência fora desse contexto fere ao que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos propósitos de Deus para o relacionamento sexual. Mas nós olhamos um pouco mais à frente e vemos um outro conselho do apóstolo Paulo a respeito do relacionamento sexual, do casamento, do celibato. E aqui nós vemos que o conselho do apóstolo Paulo é que a relação sexual no contexto do casamento deve ser cultivada. Se fora do casamento ela deve ser rejeitada, no contexto do casamento ela deve ser cultivada. Paulo orienta do versículo 2 ao versículo 6 que os cristãos não deveriam ter relações sexuais fora do contexto do casamento. Por outro lado, Paulo incentiva aos casados a manterem vivas e ativas as suas relações sexuais. E o comprometimento de um casal no contexto do casamento é exatamente a forma lícita, permitida por Deus, para que o homem e a mulher desfrutem do prazer sexual. Sendo assim, o casamento, depois da queda, depois que o pecado se tornou uma realidade na vida do ser humano, passou a ser também um elemento importante para a manutenção da pureza. Antes da queda, o casamento não tinha esse elemento, porque não existia no coração do homem o pecado. Mas depois da queda,
o casamento ganhou um outro elemento, que é exatamente esse, a manutenção da pureza. Para fugir da impureza, Paulo diz que os cristãos devem se casar. E no casamento, devem manter a relação sexual de forma satisfatória, tanto para o homem quanto para a mulher. Se você acompanhar comigo no versículo 2, diz assim: mas por causa da impureza. Antes ele havia dito o quê? Não é bom que o homem toque em mulher. Não é bom que vocês pratiquem a relação sexual fora do casamento. Mas por causa da impureza, por causa do desejo sexual que muitas vezes leva o coração a práticas impuras, ou seja, para vencer a impureza, os casados devem observar algumas orientações importantes quanto ao relacionamento sexual. Primeiro, o que nós vemos aqui dentro dessas orientações de Paulo aos casados, mostrando aos casados que para vencerem a impureza do coração, as tentações, os casados então devem manter uma vida de um relacionamento sexual satisfatório. E aqui nós vemos que Paulo faz relação ou faz referência a uma relação exclusiva no casamento. A relação sexual no casamento é uma relação exclusiva. Se você olhar comigo aí, no versículo 2, quando Paulo continua dizendo: mas por causa da impureza, cada um tenha ou possua sexualmente, aqui é o sentido, a sua própria esposa, e cada uma possua sexualmente o seu próprio marido. Paulo está dizendo: olha, aqueles que são casados devem praticar a relação sexual, o marido com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Paulo está ensinando que, quanto ao relacionamento sexual no contexto do casamento, deve haver uma relação exclusiva. E essa questão está relacionada a outros princípios, como fidelidade no casamento e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo, ainda orientando quanto a essa prática sexual no casamento, mostrando que essa prática deve ser realizada de forma satisfatória, Paulo ensina que o prazer sexual é uma dívida mútua entre o homem e a mulher, entre o esposo e a esposa. Aqueles que se casam contraem uma dívida um com o outro, uma dívida de satisfação mútua quanto ao aspecto do relacionamento sexual. Vejam o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. A expressão aqui, o que lhe é devido, é exatamente a ideia de uma dívida. O marido tem uma dívida com a sua esposa de satisfazê-la no aspecto sexual durante a sua vida. E, semelhantemente, a esposa conceda ao marido aquilo que lhe é devido. As pessoas que se casam, o marido e a mulher, neste sentido, contraem uma dívida com o seu cônjuge, de satisfazê-lo, de satisfazê-la no aspecto da relação sexual. Paulo está com isso mostrando que no contexto do casamento, o relacionamento sexual precisa ser cultivado, não é? O apóstolo Paulo caminha um pouco mais, e aí nós aprendemos também, neste sentido, que a disponibilidade mútua para a satisfação sexual deve ser cultivada no casamento. Veja o versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui Paulo está demonstrando que no contexto do casamento deve haver uma disponibilidade mútua. Ninguém tem o poder sobre o seu próprio corpo dentro do casamento.
Contudo, o aspecto que Paulo quer mostrar é exatamente esse: casados, satisfaçam-se, oferecendo um ao outro aquilo que é o desejo um do outro. E aqui, exatamente, a mutualidade elimina qualquer tipo de um desejo que sobressai sobre o outro, ou um desejo que oprime o outro nesse aspecto. Mas o apóstolo Paulo fala sobre a mutualidade, uma disponibilidade mútua para satisfação mútua. E o apóstolo Paulo nos mostra, nesse sentido, de que a relação sexual deve ser desenvolvida e deve ser praticada de forma positiva no contexto do casamento, mostrando que a privação sexual no casamento deve acontecer somente por consentimento mútuo. Vejam que a mutualidade nesse aspecto está muito clara no contexto do casamento. Só deve haver privação por consentimento mútuo. Versículo 5 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. É muito interessante porque o apóstolo Paulo está considerando que, no contexto do casamento, muitas vezes o casal passa por períodos de dificuldades. O casal pode passar por momentos de situações que trazem algum tipo de pesar ou um conflito um com o outro. E Paulo fala, olha, quando vocês, de forma mútua, consentirem que precisam orar juntos por algum motivo, por alguma situação, por algum problema, vocês podem, então, privar-se um ao outro da relação sexual, mas por pouco tempo, por breve tempo. Para quê? Por quê por breve tempo? Para que não sejam tentados, para que não sofram tentações numa situação de incontinência ou de privação da relação sexual no casamento. Meus irmãos, vejam como que é bela a exortação do apóstolo Paulo, quando ele mostra aos casados que a relação sexual no casamento deve ser cultivada. Porque é nesse contexto que o homem e a mulher, o homem cristão e a mulher cristã, estão aptos para satisfazerem os seus desejos sexuais. Então, nesse contexto, deve haver um cultivo, desta prática, de forma que haja uma satisfação mútua. Então, os cristãos casados devem sim investir e cuidar para que seu relacionamento seja um relacionamento satisfatório. E o primeiro tipo de crise que pode acontecer nos casamentos é a crise de relacionamento interpessoal. O que é uma crise de relacionamento interpessoal? É aquele tipo de crise que envolve ofensas, envolve falta de perdão, envolve mágoas, envolve falta de respeito, envolve egoísmo. Esse é um tipo de crise no relacionamento interpessoal. E essa crise de relacionamento interpessoal, ela gera uma segunda crise no contexto do casamento. E qual é a crise que o relacionamento interpessoal gera? Gera a crise do relacionamento sexual. A crise no relacionamento interpessoal gera a crise no relacionamento sexual.
Certamente nós não estamos isentos de enfrentar essas crises no casamento, mas é necessário enfrentá-las com amor, enfrentá-las com diálogo, enfrentá-las com consideração, obediência a Deus, visando uma vida santa com o objetivo de glorificar a Deus, através de um casamento digno de representar a união de Cristo com a sua igreja. É muito interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, em Efésios, diz exatamente isso. O relacionamento de um homem cristão com uma mulher cristã representa a união de Cristo com a sua igreja. Leia Efésios capítulo 5. E o que nós podemos pensar como homens e mulheres cristãos casados é que quando o nosso casamento ele passa por situações em que nós quebramos os princípios do relacionamento cristão no casamento, o nosso casamento deixa de apontar essa relação de Cristo com a igreja. E nós precisamos certamente nos atentar para esse fato de que devemos trabalhar para que o casamento, de fato, represente essa união bela entre Cristo e a igreja. E a forma como isso acontece é quando o marido e a mulher, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus pecados, apesar das diferenças que existem certamente entre um e outro, apesar de tudo, eles podem olhar para Cristo juntamente e caminharem juntos com o propósito de glorificar a Deus através das suas vidas. E Paulo está mostrando que um casal cristão não pode se descuidar do relacionamento sexual para que seja um relacionamento satisfatório, a fim de vencer a impureza, a fim de vencer as tentações que o mundo oferece ao seu redor, a fim de que o casamento se fortaleça, se solidifique e caminhe apontando para o relacionamento de Cristo com a igreja. E aí então nós caminhamos aqui para a última parte desse texto, quando nós vemos uma terceira orientação do apóstolo Paulo em relação ao relacionamento sexual, o casamento e o celibato. A orientação, portanto, é que o casamento não é uma obrigatoriedade a todas as pessoas. Paulo deixa isso claro para nós aqui. A Bíblia não diz que todas as pessoas são obrigatoriamente ou são obrigadas a se casarem, porque o casamento nem sempre é para todos. Tem pessoas que não foram ou não têm no seu coração o desejo do casamento. Nós vamos ver isso aí do versículo 7 ao versículo 9. E nós vamos ver então que, embora o casamento seja o caminho da maioria das pessoas, essa não é a única alternativa. A outra alternativa ao casamento é o que nós vemos aí, um termo que define isso, o celibato. O celibato é a abstenção voluntária da prática da relação sexual. Então, uma pessoa que tem no seu coração firme o desejo pelo celibato é uma pessoa que no seu coração ela está certa de que ela pode viver a sua vida sem relacionamento sexual e nem por isso ela enfrentará dificuldades. Isso é o que significa o celibato. E pessoas que muitas vezes têm essa definição no seu coração não significa que um dia também elas não encontrem alguém e o seu coração se volte ao desejo de contrair casamento. Em quais situações, portanto, o celibato ou o casamento devem ser considerados? Paulo aqui nos orienta, primeiro, que o celibato é uma boa opção para quem tem domínio sobre o desejo sexual. Veja o versículo 7, diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro
de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. É possível que o apóstolo Paulo, já tenha sido casado durante algum momento da sua vida, mas quando ele escreve esta carta, Paulo era solteiro, ou alguns dizem que ele era viúvo, ou alguns dizem que ele era divorciado. Talvez ele tivesse se divorciado no momento da sua conversão, e ali então houve uma divisão de caminhos, né? Mas são suposições, mas o fato é que Paulo, nesse contexto em que ele escreve, Paulo não estava casado. E nesse momento, Paulo considerava que para ele, na sua experiência pessoal e particular, a melhor opção para ele seria continuar solteiro. Esse era o contexto dele, essa era a situação dele, e ele entendia que, particularmente para ele, era melhor continuar solteiro. Por isso que ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. E depois no versículo 8, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bem se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas aqui ele está apenas falando de algo particular. Ele não está trazendo um mandamento, como ele mesmo diz aqui. E um cristão que, por opção, resolve não se casar, assume necessariamente, então, o celibato, que é a renúncia espontânea, voluntária, a uma vida de relacionamento sexual. E a partir da sua experiência, então, Paulo diz que existem pessoas que têm pleno domínio sobre o desejo sexual, de forma que o celibato não lhe representa uma dificuldade. Por mais que ele sinta o desejo pela relação sexual, a abstinência desta relação não lhe traz dificuldade. Ela tem facilidade para viver sem suprir essa necessidade, sem nenhum problema. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas como que receberam de Deus um dom, uma capacidade para viverem assim. Essa capacidade, portanto, é considerada pelo apóstolo Paulo como um dom de Deus dado a algumas pessoas. Então, vejam que, em relação ao celibato, o apóstolo Paulo está mostrando que esta é uma boa opção para quem tem domínio sobre o desejo sexual e, por vontade própria, resolva não se casar. Mas, por outro lado, ele diz que o casamento é uma alternativa para quem não tem domínio sobre o desejo sexual. Veja o versículo 9. Depois de ter falado daqueles que têm condições, como por um dom de Deus, de viverem sem o relacionamento sexual, e que, portanto, se assim é o desejo deles, eles não precisam se casar, Paulo fala no versículo 9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Viver abrasado aqui é uma expressão que fala sobre um desejo como que um fogo, né, que impulsiona a vontade de satisfazer este desejo sexual. É o viver abrasado. Então Paulo falou, para aqueles que não se dominam, para aqueles que têm um desejo de satisfação sexual, que se casem. Porque para o cristão não existe a opção do relacionamento sexual fora do contexto do casamento. Em qual que é a opção? A opção é casar-se. A opção é contrair matrimônio e assim viver o relacionamento sexual dentro desse contexto. Então, como para um cristão o caminho da satisfação sexual é o casamento, o cristão que sabe que a abstinência sexual vai gerar dificuldades, deve casar-se. E aqui eu quero apenas fazer algumas considerações para finalizarmos essa última parte. Primeiro, uma pessoa que não se casa e não sente essa necessidade, não está cometendo pecado, desde que viva uma vida celibatária de abstinência sexual. Então, é uma opção.
embora sejam poucas pessoas que caminhem nessa direção, mas é uma opção. Estava conversando agora há pouco, antes de começarmos o culto, com o Eric, né, a Ângela aqui, e algumas pressões que muitas vezes as pessoas sofrem. Quando é solteiro, todo mundo fica ali, e aí, quando é que vai casar? Não é? Depois que se casa, e aí, quando que vem o filho? Depois que tem um filho, quando que vem o segundo filho? Aí a Ângela brincou, depois que vem o terceiro, e aí, quando é que vai parar, né? Existem algumas pressões, e muitas vezes as pessoas solteiras são pressionadas ao contexto do casamento. Muitas vezes ela está tranquila daquela forma como ela está, e ela não está cometendo pecado por causa disso. Segunda questão, um cristão que não se vê como capacitado para o celibato, precisa entender que sua necessidade não pode levá-lo a submeter-se a um casamento qualquer. Aqui é um ponto muito importante. Embora a Bíblia nos ensine que a relação sexual para um cristão deve ser no contexto do casamento, e o apóstolo Paulo esteja orientando que é melhor que se case do que vive enfrentando essa dificuldade do desejo sexual, então se case, mas é necessário refletir sobre o fato de que não é por isso que aquele que está solteiro vai se casar com qualquer um, ou com qualquer uma, não é? Casamento com incrédulos, por exemplo, casamento com pessoas que notoriamente são pessoas sem caráter, casamento com pessoas que têm comportamentos duvidosos, casamento com alguém que você já percebe que é um preguiçoso ou uma preguiçosa, pessoa que não tem respeito aos pais, vai se casar. Se você percebe que o outro não tem nenhum respeito aos seus pais, saiba que essa pessoa terá dificuldade de ter qualquer tipo de respeito. Se você percebe que é uma pessoa sem compromisso com Deus, aquele crente nominal, então, aquele que deseja se casar, tenha o cuidado para não se casar no desespero, né? Espera no Senhor. Isso é garantia de que sempre o casamento vai ser positivo no sentido de que eu escolhi, esperei e pronto, casei com a pessoa perfeita? Não. É possível que aquela pessoa que antes do casamento se apresente uma pessoa ideal, depois do casamento pode ser que ela te decepcione. É possível, porque o casamento é a união de duas pessoas pecadoras. E aí os desafios, né, desse casamento. Mas a exortação é essa: aqueles que são solteiros precisam primeiro buscar no Senhor, precisam esperar no Senhor, precisam olhar para as pessoas que demonstram de fato ter compromisso com Deus, pessoas que de fato demonstram seriedade, para que você tenha a possibilidade de ter um casamento o mais ajustado possível. Então, nesse sentido, aqui apenas trazendo uma reflexão, é melhor casar do que viver abrasado, mas é melhor viver abrasado, ou seja, enfrentando as dificuldades da abstinência por um período, do que viver mal casado. Então, às vezes, o solteiro precisa pagar esse preço de viver um período enfrentando as dificuldades do desejo sexual, da abstinência, até que Deus lhe conceda alguém que possa compartilhar com você não apenas da vida no casamento, mas da fé no casamento, compartilhar com você das coisas que você gosta também no contexto do casamento. Então, muitas vezes é importante esperar um tempo, ainda que enfrentando essa dificuldade da abstinência, mas esperar no Senhor. Então, espera no Senhor, não para um casamento perfeito, mas para um casamento que lhe permita viver uma vida de obediência a Deus, juntamente com aquela pessoa com quem você vier a se casar. Vejam, meus queridos, que, como eu falei no início,
o apóstolo Paulo traz orientações tão profundas, de forma tão respeitosa, e esses assuntos são importantes, são assuntos extremamente importantes para nós, como cristãos, que temos princípios da palavra, num mundo sem princípios. Então nós precisamos sim nos cuidar, nós precisamos sim atentar para o que a Bíblia diz sobre estes assuntos, ensinar os filhos a respeito destes assuntos segundo a palavra de Deus, e não nos deixar levar pelos pensamentos mundanos a respeito destes assuntos. Nós vimos aqui 3 conselhos de Paulo sobre o relacionamento sexual, o casamento e o celibato. Primeiro conselho: a relação sexual fora do casamento deve ser rejeitada. Para o cristão não existe opção de relacionamento sexual fora do casamento. Segundo conselho de Paulo: a relação sexual no contexto do casamento deve ser cultivada. Os que são casados precisam cultivar o seu relacionamento sexual de forma que esta relação seja satisfatória. Jamais será perfeita. Jamais satisfará plenamente, mas deve caminhar nessa direção. Terceiro conselho de Paulo: o casamento não é uma obrigatoriedade a todas as pessoas. Então, aquele que no seu coração se sente tranquilo para não casar e não quer casar, não precisa se casar por uma questão de pressão social. Não precisa. Não estará desobedecendo a Deus. Mas se no coração sente esse desejo, então procure no Senhor uma pessoa que possa compartilhar com você a sua vida e a sua fé, em obediência a Deus, para a glória dele. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós vivamos sempre segundo a sua vontade, sempre segundo o seu querer, em todas as áreas da nossa vida, inclusive em relação a este assunto: relações sexuais, casamento ou celibato. Amém?